Então, Apucarana tem água, tem rodovia, tem ferrovia, tem energia e um povo muito bom, um povo trabalhador. Vamos encaixar essas peças e voltar a chamar a atenção para Apucarana. Nós vamos brigar com Moarama, Toledo, Pato Branco, Cianorte, Rolândia, Arapongas, Cambé, Ponta Grossa, São José dos Pinhais. Nós vamos brigar com essas cidades para que Apucarana possa ser novamente um ponto de atração de investimentos. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos meia dúzia de obras de infraestrutura que nós precisamos fazer para destravar Apucarana e mudar a cara. Nós ainda temos cara de Califórnia, né? Nós precisamos passar a ter cara de cidade grande, né? Precisamos ter cara de Camporão, precisamos ter cara de Guarapuava, precisamos ter cara de Cianorte, Paranavaí, e nós vamos fazer isso. Está começando mais um episódio do nosso Click Mix Talks. Meu nome é Karina Domingues, eu sou o CEO da agência Click Mix. E eu sou o Jefferson Santos, fundador da Click Mix. E sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio. Ok, vamos lá. Hoje nós estamos com um convidado aqui da nossa cidade. Ele é candidato à Prefeitura de Apucarana nas eleições agora de 2024. E o patrão e eu abrimos a agenda para fazer gravações com alguns candidatos aqui da nossa cidade à Prefeitura, para que a gente pudesse trazer eles, ouvi-los e poder entender quais são os planos para eles ali se virem a ganhar a prefeitura da nossa cidade, ok? Só para deixar claro para todos, a Click Mix não é afiliada a nenhum partido político e a gente está apenas abrindo essa agenda para poder trazer essa oportunidade à população ouvir eles e entender quais são os seus planos, que eu acho que isso é importante para todos nós, né, patrão? Com certeza. Isso aí. Então, hoje o nosso convidado é o Rodolfo Mota. Rodolfo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer estar aqui com vocês, Karina, Jefferson, obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa cidade e o futuro. Ok, vamos começar aqui com uma pergunta que eu gostaria de saber, Rodolfo, como que você começou nesse mundo da política? Pois é, eu acho que tem uma influência direta da minha mãe nessa história toda. Minha mãe cabeleireira a vida toda, mexendo com muita gente, conversando com muita gente, né? E naquele meio ali das pessoas e gostando de gente desde cedo, minha mãe me ensinou a fazer algumas ações, ir com ela em alguns lugares. Me lembro de muito pequena a gente indo no Abrigo do Menor, Recanto do Menor na época, né? Esse era o nome da instituição na época. Para cortar o cabelo, raspar o cabelo da criançada. Eu era bem pequeno, 7, 8 anos, pegava a maquininha, ajudava minha mãe a cortar o cabelo. Outro domingo a gente ia no asilo, cortar o cabelo lá dos idosos, né? Às vezes a gente ia no CAIC. O CAIC era uma escola bastante grande na época e me lembro de pequeno, assim, subir nos banquinhos, assim, da escola para poder ajudar minha mãe a raspar o cabelo da molecada. Depois ela vinha fazendo o pezinho, fazendo acabamento, consertando os caminhos de rato que eu tinha deixado. Indo para a roça, minha mãe é do Rio do Cerne, e a gente não tinha carro, pegava a circular cedinho, uma circular marrom chamada Alterosa, e aí pegávamos a circular ali na frente do Adriano Corrêa, íamos lá para o Pinhalzinho, fazíamos a via sacra lá, às vezes andava 2, 3 quilômetros debaixo de um sol, só para visitar a Dona Maria, para ver o seu Cajuquinha, para ver não sei quem. Então, desde muito cedo, acho que minha mãe foi me levando, né, para essa coisa de gostar de gente, se envolver com pessoas. E aí no Nilo Cairo fui participar do Grêmio Estudantil, depois na faculdade do Diretório Acadêmico, Associação de Moradores do meu bairro. Então eu não tive um padrinho político, eu não tenho pedigree político, né? Isso aconteceu de maneira muito natural na minha vida e quando eu vi, aos 17 anos, eu já estava fazendo campanha eleitoral para um amigo que era candidato a vereador, depois aos 21 fazendo a minha primeira campanha, ainda solteiro, estudante universitário, e comecei sem nem ele nem beira, como diz os antigos, realmente só sendo filho da dona Romilda. E aí de lá para cá fomos construindo uma história. Então, a vida política para mim, não sei te dizer. Não sei se teve um dia que eu acordei e falei, nossa, eu acho que eu gosto desse negócio. Não teve. Foi realmente muito natural. Eu já estou na minha 12ª campanha, entre as que eu fiz para mim, as que eu fiz para as outras pessoas. Então, mais da metade da minha vida já foi se envolvendo com pessoas, né? Falando da cidade, falando do nosso estado e correndo atrás das coisas, né? Pensando no meu bairro, pensando nos meus colegas da faculdade. Então, foi muito natural. Ok. O patrão quer fazer alguma pergunta? Eu vou fazer, vamos lá. Ele tem uma lista, gente, de perguntas aqui. Faz só as fáceis hoje, tá? Só as fáceis. Vamos lá, então, Rodolfo. Eu, na minha vida de psicólogo também, fiquei 10 anos na área da psicologia. Sim. Eu trabalhei na parte organizacional, na parte de clínica e também jurídica.
E na parte jurídica, eu trabalhei com a instituição aqui em Apucarana que chama CASA, que é o Centro de Apoio Social ao Sim. Adolescente, onde, por meio dessa instituição, eu fui conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também tive a oportunidade de ser conselheiro do Conselho de Assistência Social e também do Conselho Estadual de Assistência Social, onde nesses conselhos a gente aprovava muita verba de vários projetos que tinham como objetivo ajudar a sociedade no setor social. E eu queria saber, assim, no município, como que funciona essa questão de projetos? Quem que aprova, quem que cria projetos para poder beneficiar a sociedade? Pois é, e não só na questão da criança, do adolescente, né, do CMDCA, nós temos a política pública do idoso, temos a política pública da pessoa com deficiência, né? Nós temos várias políticas públicas que demandam atendimento do poder público e de grande parte da iniciativa privada, da sociedade civil organizada, das entidades que fazem isso de maneira filantrópica, né, que se organiza. E temos lá os diretores que trabalham voluntariamente, eventualmente contratando um profissional ou outro para compor a equipe, mas é um trabalho voluntário, um trabalho de caridade. Aqui em Apucarana nós temos aí pelo menos uma dúzia de importantes entidades, uma delas o CASA, né? Conheço, estive lá, conheço os últimos 2 ou 3 presidentes, já acompanhei na época em que eu fazia o assessoramento jurídico do CMDCA e também do Conselho de Assistência. Então, conheço bem de perto essa realidade. Recentemente trouxemos para o Educa e para o Lar Sagrada Família mais de R$350 mil em recursos através do senador Sérgio Moro, né? Fiz essa interlocução, eles apresentaram os projetos e conseguimos, através do senador Sérgio Moro, quase 370 mil reais para essas duas instituições, mais 270 mil reais para a PAI, também fizemos essa interlocução com o senador Sérgio Moro, mais 200 mil reais com o deputado federal Felipe Francischini, então quase R$500 mil em recursos, né, para custear alguns projetos da APAI. Também trouxemos R$700 mil para o Hospital da Providência, fazer atendimento hospitalar. Isso tudo acontece a partir de projetos, né? A entidade apresenta esse projeto, às vezes o custeio, o financiamento desse projeto vai ser via municipal, vai ser via Fundo Municipal da Assistência, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, então são recursos do município, né, do caixa do município. Às vezes são recursos que vêm do SEDECA, por exemplo, do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, ou do Conselho Estadual da Assistência Social. Às vezes vêm do Ministério do Desenvolvimento Social, como é o caso dessas emendas que eu estou mencionando, do Felipe Francischini, do senador Sérgio Moro. Como parlamentar, eles têm a possibilidade de indicar parte dos valores que são gastos pelo Ministério. Então, eles têm, dentro das prerrogativas do cargo deles, eles têm essa possibilidade de indicar uma parte de como vai ser gasto esses recursos, e é onde a gente entra fazendo esse pedido, essa interlocução. Olha, então, do que você pode destinar de recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, destine X reais para o Educa, X reais para o Lar Sagrada Família, X reais para a PAI. Então, a fonte de custeio, né, a maneira de pagar esses projetos podem ser em qualquer um dos 3 níveis. Aqui em Apucarana, o município tem em torno de R$1,5 milhão que ele destina anualmente para essas entidades. Então, você ficou lá no caso, deve se lembrar que o município passava um valor mensal, a gente chama de subvenção, e algumas entidades R$10 mil, algumas entidades 15, outras 8, outras perto de 20. Então, mensalmente, essas entidades que atuam em Apucarana apresentam os seus projetos, né? E vão ali tendo esse apoio, esse suporte do município. Aliás, não é dinheiro do prefeito, não é dinheiro da prefeitura, é dinheiro das pessoas. Não existe dinheiro público, existe dinheiro das pessoas que o poder público toma delas, né? E o mínimo que o poder público precisa fazer é usar esse dinheiro com responsabilidade. E uma parte do recurso do município é colocado, né, de volta nessas entidades para que elas possam fazer o seu trabalho. Então, tem muitos caminhos, né, de se aprovar, de se custear, de fazer funcionar esses projetos nessas políticas públicas. Certo. Então, no setor social, as instituições criam os projetos e daí aprova por esse meio. Aí ela é como se fossem portas, né? Sim. Antigamente tinha a Porta da Esperança, né? Isso. Lembra da época do Silvio Santos, né? Que é mais da minha época, deve se lembrar. Então é mais ou menos aquilo. Então eu tenho um sonho, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto. Por exemplo, lá no CASA, tem um projeto de musicalização.
certo? Então vai pegar os menores infratores que estão ali cumprindo alguma medida socioeducativa e uma parte dessa medida socioeducativa é aula de música, né? Então eles vão lá 2 vezes por semana, 1 hora por dia, 1h30, passar lá, comer um lanche, aprender a tocar violão e tal. É uma parte da medida socioeducativa dele. Isso tem um custo. Tem o custo do instrutor, tem o custo do instrumento, tem o custo do lanche, tem o custo do deslocamento desse adolescente. Isso é um projeto, digamos. Então, é o projeto musicalização com os menores infratores. Ela tem que buscar o recurso para isso. Então, ela pode fazer isso via Fundo Municipal de Assistência, via Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, ela pode fazer isso via emenda parlamentar de um deputado estadual, federal, um senador da República, ela pode fazer isso via Ministério do Desenvolvimento, caso eles abram um edital. Então, ela vai lá e se credencia. Então, ela tem que buscar uma porta que seja uma porta de esperança e verificar se aquele projeto se adequa. Se adequando, né, ao que está proposto pelo município, pelo Estado ou pelo Ministério do Desenvolvimento Social, ela vai ter esse projeto aprovado. Então, tem vários caminhos e, em grande parte, depende da entidade fazer esse movimento, né, de construir um projeto de atendimento às pessoas e depois procurar os atores políticos, né, procurar os entes políticos, procurar os órgãos públicos para poder apresentar esse projeto. Certo. Então, o papel social das instituições são importantes nesse caso. Fundamental. Né? O poder público não dá conta de fazer. Isso. E se a gente for verificar os outros âmbitos, assim, por exemplo, o setor de segurança pública ou o setor de educação, se as pessoas do nosso município, a população, desejar, por exemplo, ou quiser elaborar um projeto ou ter uma ideia, vou dar um exemplo prático. Vamos supor que o pessoal gostaria que a segurança do município tivesse câmeras para poder monitorar e assim tentar inibir possíveis assaltos. Sim. Quem que poderia realizar um projeto desse e aprovar, por exemplo? Bom, aí nós estamos numa democracia, o modelo da democracia que nós temos é um modelo representativo, né? E é por isso que esse momento de eleição é tão importante. Então, as pessoas que têm um anseio como esse, precisam encontrar no seu candidato a vereador, no seu candidato a prefeito, alguém que dê resposta a isso, alguém que se interesse também por esse assunto. Vamos falar de Apucarana especificamente, né? Nós temos uma guarda municipal com 30 homens desarmados, né, que fizeram escola há quase 20 anos atrás, 12, 16, quase 20 anos atrás. E agora, um grupo novo de 25 guardas municipais foram chamados para uma escola, devem terminar agora por esses dias, esse primeiro curso, essa primeira etapa de formação. Mas fato é que isso ficou relegado nos últimos 15, 20 anos a alguma questão secundária, né? Então não tem viaturas decentes, não tem treinamento decente, não estão armados, não tem um contingente suficiente, né? Nós não temos câmeras nem nas entradas da cidade, né? Era o mínimo que nós deveríamos ter no ano de 2024, são câmeras com reconhecimento de placa, pelo menos nas 10 principais entradas da cidade. A Apucarana não tem só 3 entradas, né? Apesar de parecer isso, nós temos aí pelo menos umas 30 vias de acesso à cidade. Pelo menos nas 10 maiores, nas 10 principais, deveríamos ter já esse controle, né? Uma espécie aí de muralha digital. É um projeto que nós estamos apresentando nessa campanha. Nós queremos fazer isso, nós vamos fazer com que a Apucarana possa ser, de fato, um lugar mais seguro, mais protegido. A Apucarana, ano passado, teve 26 homicídios. Nossa média histórica é de 9, 10. Arapongas, no mesmo ano, teve 4. Nós tivemos 26. Então, nós temos uma questão de segurança pública muito grave acontecendo. Nas últimas semanas, né, nós chegamos a ter 2 homicídios numa semana, 2 homicídios na semana seguinte, né? Nós tivemos 4, 5, se não me engano, homicídios no mês. Isso não é normal, isso não está certo, tem algo muito grave acontecendo. Nós precisamos fazer esse enfrentamento. Então, essa pauta do projeto social, essa pauta da segurança, o cidadão diretamente não consegue fazer. Ele não vai conseguir fazer, olha, eu tenho um projeto aqui de instalar câmeras na cidade, eu tenho um projeto aqui de que a guarda municipal seja armada e tenha 100 guardas municipais, como é o caso de Arapongas. Em Arapongas a gente tem até canil da guarda municipal, né? Eles andam com armas longas, não é só pistola 9mm, eles andam com armas de calibre pesado. Então lá a guarda municipal é o que a gente quer fazer aqui, uma polícia municipal. O cidadão diretamente ele não consegue fazer isso, ele precisa fazer isso através dos seus representantes. Alguns setores, algumas áreas, o cidadão consegue se envolver diretamente, como no caso que a gente falava há pouco, das políticas públicas da assistência social, da criança, do adolescente, do idoso. Aí, via conselho, o cidadão, a entidade consegue participar diretamente. Em outras áreas, isso fica restrito à mão do governante, à mão do vereador, à mão do prefeito. Então,
em alguns momentos, o que o cidadão vai poder fazer é pressionar aquele gestor, pressionar o prefeito que está na cadeira, pressionar os vereadores que estão na Câmara, dizer, olha, tem alguma coisa errada, a população está se movimentando. Aí você pode eventualmente ter, por exemplo, a CIA, Associação Comercial, pode se posicionar e dizer, olha, vamos chamar o prefeito, vamos chamar os vereadores, tem alguma coisa grave acontecendo, né? Os Rotaries, os Lions, maçonaria, Igreja Evangélica, a Cúria Diocesana, enfim, as entidades, né, podem se movimentar em favor da defesa da cidade. A gente precisa fazer uma duplicação, a gente precisa cuidar da segurança pública, a gente precisa pensar em industrializar a cidade, a CIA vai puxar essa discussão. Então, sim, a participação é necessária e fundamental. O que eu estou dizendo é que nem sempre o cidadão vai conseguir fazer isso diretamente, né? Então, ele vai precisar, às vezes, de algum caminho que envolva um vereador, que envolva o prefeito, que envolva uma entidade. Mas a participação das pessoas, Jefferson, é fundamental. Uma cidade não se constrói sozinha. O prefeito não tem resposta para tudo. A Câmara Municipal não acerta tudo, né? Então, a participação das pessoas é fundamental. E os meios, então, por exemplo, em reuniões assim que tem aberta da Câmara Municipal, as pessoas podem participar também? Podem e devem, na verdade, né? E daí tem como sugerir alguma coisa Sim. nessas reuniões? Às vezes você não vai ter lá o microfone, digamos, né? Mas a participação da sociedade reúne lá um grupo de meia dúzia de amigos e diz, olha, nós temos aqui a causa animal, né? Nós estamos vendo que lá é um lugar que serve como depósito de animais, não como cuidado, né? Então, a gente está preocupado com isso. Então, a gente veio trazer aqui algumas fotografias, a gente veio aqui fazer a nossa manifestação e tal. Então, essa participação é fundamental. Nem sempre é do ponto de vista decisivo, né? Nem sempre o cidadão vai dar uma opinião e aquela opinião vai ser acatada. Mas a participação das pessoas é fundamental. Participando da sessão da Câmara, indo numa reunião de um conselho, né? A gente tem o Conselho Municipal da Saúde, por exemplo. Importantíssimo. O Conselho Municipal da Saúde, ele aprova ou reprova contas do município. O município pode ficar sem receber recursos, dependendo da decisão que o Conselho Municipal tomar. Aquele que você participou, ele não tinha esse poder. No Conselho de Saúde, uma reprovação de contas da saúde pode ficar sem receber recursos. Então, é muito sério, é muito importante o Conselho de Saúde, né? Ele tem um poder muito grande. Os cidadãos normalmente não sabem nem onde acontecem essas reuniões. O cidadão não tem nem conhecimento onde que dia que quantas vezes por mês, por ano, como que funciona, se ele pode ir, se não pode. E, na verdade, deveria, né? Mas o poder público, eu acho que acaba se fechando justamente por não querer ouvir. Então, quanto menos as pessoas souberem que podem ser ouvidas, menos elas falam, né? Então, a questão do papel do vereador e do prefeito na cidade para viabilizar a aprovação de projetos, de melhorias na cidade. Quem que pode ali ser o autor? Dependendo do assunto, os dois. Dependendo do assunto, o prefeito, né? Então, dependendo do assunto, pode começar com os vereadores. Dependendo do assunto, pode começar com o prefeito e com os vereadores. Aí depende do assunto, depende do tamanho do projeto, depende da ideia que é envolvida, né? Mas, assim, fato é que caminho tem, né? Se não fazem, não é por falta de opção, não é por falta de ter como fazer. Pode ser por incompetência, pode ser por indiferença, pode ser por má vontade, pode ser porque a pessoa não gosta, né? Por que não se cuidou da Guarda Municipal? Por que não transformamos a nossa Guarda Municipal em Polícia Municipal até hoje? Porque não é a pegada de quem está no poder há 12 anos. Eles não têm essa coisa, né, de valorizar e fazer e reforçar a segurança pública. Diferente de Arapongas que fez, Sarandi fez. Então, nem sempre você vai ter a resposta da Câmara. Às vezes você vai precisar do prefeito para puxar essa discussão, para ser o autor desse projeto e tal. Às vezes a Câmara consegue ser sensível à população e puxar essa conversa, puxar esse projeto, né? Não vai terminar sem a sanção do prefeito e sem a aprovação dos vereadores. Então, de alguma maneira, os dois vão ter que participar desse processo. Então, o vereador, só para concluir aqui, a Karina já eu vai acho que falar, né? O Jefferson tem uma lista aqui de perguntas. Eu sempre tive curiosidade de saber como que funciona, qual que é o papel de um e do outro, né? E a maioria das pessoas não tem a menor ideia mesmo. Mas como que elas nosso podem povo não informar sobre isso? Na verdade, nós vamos ter que mudar isso, né? Nós vamos ter que pegar essa molecada aí, a nossa geração, acho que eu sou um pouco mais velho que vocês, mas da minha geração, na geração de vocês, né, não houve preocupação dos agentes políticos, dos agentes públicos de instruir a população. Nossa população não sabe, né, como ela participa, se ela tem voz, onde ela pode falar, como que ela reclama, né? A pessoa fica 4 anos esperando uma cirurgia de hérnia e ela não abre um protocolo na ouvidoria. Ela tinha que fazer uma reclamação na ouvidoria a cada 2, 3 meses, no mínimo. É direito dela. Olha, 1 ano na fila.
Olha, 1 ano e 2 meses na fila, 1 ano e 9 meses na fila, 2 anos na fila e tal. Era o mínimo que a população tinha que saber, que é direito dela reclamar, que é direito dela registrar a queixa. E nós não fomos ensinados a isso. A população não foi ensinada a isso. Então, não é você que não sabe, Jefferson, é que as pessoas não foram instruídas. Às vezes a pessoa fala assim para mim, eu vejo político falando para mim, Rodolfo, mas também, né, o povo não tá nem aí. Falei, cara, não é que o povo não tá nem aí, é que as pessoas não foram ensinadas a se importar. As gerações anteriores de políticos e de governantes fizeram questão que a população não soubesse, né? Fizeram questão que a população não participasse. Então, não é só você. As pessoas não sabem que elas têm esse poder de dar uma sugestão, de ir num conselho, de participar de uma entidade, de puxar uma discussão. As redes sociais acabou dando uma certa vazão a isso, uma certa voz a isso, mas de maneira muito desorganizada, às vezes de maneira até bagunçada, às vezes de maneira crítica, né, e não sugestiva. Então, as redes sociais ajudaram, né, a colocar as pessoas, deu espaço de voz, deu espaço de poder para as pessoas, mas não é isso que vai colocar lá aquele adolescente num bom projeto, não é isso que vai fazer a guarda no pau virar polícia, ainda não é. As redes sociais ainda não é a resposta para isso. Nos ajudou, democratizou, né? Antes, se o rádio não falasse, o jornal não escrevesse, ninguém ficava sabendo, né? Você tinha que mandar uma carta, o jornal tinha que publicar, saía com 2 dias de atraso a notícia, né? Hoje não, hoje é instantâneo. Se pegar fogo numa casa, num bairro da cidade, em 2, 3 horas a cidade toda vê a foto da casa, o vídeo da casa pegando fogo, né? Então, as redes sociais nos ajudaram, mas ainda, infelizmente, né, o poder público, as escolas, as faculdades, né, a gente ainda não ensina as pessoas que o poder é delas. O poder é das pessoas, não é do prefeito, não é do vereador. O dinheiro não é público, o dinheiro é das pessoas, o poder é das pessoas, a cidade é das pessoas. Inverteu-se a lógica. Parece que o Estado, que a cidade, que a prefeitura, que a autarquia de serviços funerários, que a saúde, que a educação faz um favor para as pessoas. E não é. O Estado, a prefeitura, a Secretaria de Educação, ela só existe em razão das pessoas, e não o contrário. Então, nós precisamos colocar na lógica certa. Quem trabalha para as pessoas é o prefeito, quem trabalha para as pessoas é o secretário de Educação, é o funcionário que está na UPA. Nós trabalhamos para as pessoas, e não o contrário. Então, os nossos representantes, os vereadores e o prefeito, eles podem ser o caminho para viabilizar a execução de projetos. Por isso escolher é tão importante. E daí, mesmo se não existir o recurso, é possível, através deles, ir atrás desse recurso. Exatamente. Tanto municipal como estadual, até federal. Perfeito. Tá. A gente abre caminho daí para fazer isso. E eu quero fazer uma pergunta, Rodolfo. Eu me lembro de, se não me engano, foi no ano passado, quando inaugurou um hospital ali em Arapongas. Teve um vídeo que você fez, deu uma boa repercussão. Foi esse ano? Esse ano. Eu sou... minhas datas Passando aqui são... rápido. O tempo passa muito rápido. Mas, o que eu quero te perguntar é o seguinte. Até que ponto depende, por exemplo, de um prefeito, né, ou quem são as pessoas para... trazer um hospital novo para a cidade, porque muito se fala, igual você comentou agora há pouco, que a rede social ali deu uma vazão muito grande, mas muita gente critica, né? E eu entendo, né, que tem tudo os dois lados, né? A população, empresários, por exemplo, pagam impostos, né, várias coisas. Tem coisa, acho que vai ser federal, estadual e tudo mais, porém, parece que não se tem muita voz para onde você reclamar. E assim o pessoal acaba, né, tendo que escutar e seguir a vida daquela forma, mas... Até que ponto, por exemplo, isso depende de um prefeito ou de algumas outras situações para que Apucarana consiga ter um hospital novo, que é, acho que, o que todo mundo, né, deseja. Porque atende a região aqui, não é só Apucarana, é o Vale do Ivaí. É um hospital, né, a gente não pode... Eu, Karina, não estamos criticando aqui o hospital. Esses meses atrás, o Jefferson teve um problema de saúde, graças a Deus deu tudo certo, mas... Fomos muito bem atendidos, eu já passei por cirurgia aqui, minha mãe também, mas a gente sabe que realmente a demanda que existe não tem como dar conta ali, por isso que muitas pessoas acabam ficando na fila por muito tempo, né? Mas como que a gente teria que fazer, ou talvez o que teria que se fazer para conseguir ter um hospital novo aqui na cidade? Bom, Apucarana tem 140 mil habitantes aproximadamente, né? É uma cidade que já tem uma certa autonomia, tem uma certa condição de tocar suas próprias ideias, seus próprios projetos, né? E fazer as coisas acontecerem. Há uma tentativa nesse momento de colocar para funcionar o que seria um hospital municipal, né? A reforma do antigo PAN
da antiga autarquia. Aquele prédio tem já quase 50 anos. Estão aí fazendo uma reforma, né? Uma pequena ampliação e uma reforma, tentando adequá-lo, né, para funcionar como um hospital. Nós temos sérias dúvidas se isso é possível ou não, porque ele tem apenas 50 leitos. E isso não seria o ponto de equilíbrio para uma unidade hospitalar. Como na sua empresa, como na minha casa, como na empresa de quem está nos ouvindo, existe um ponto de equilíbrio, né, entre as despesas fixas, as despesas variáveis e o seu faturamento. Um hospital também precisa ser pensado do ponto de vista da gestão dele. E um hospital com 50 leitos, ele não é viável, porque você precisa de uma grande equipe de anestesista, cirurgião, zelador, nutricionista, psicólogo, farmácia, segurança, cozinha, né? Enfim. Você precisa de um grande staff para colocar, para rodar 50 leitos. Só que uma equipe mínima de um hospital hoje, ela toca de 80 a 100 leitos. Então você teria uma despesa enorme, você teria um motor de Ferrari montada num Gol, montada num Fusca. Então não é compatível. Né? Colocar para funcionar um hospital municipal de 50 leitos não é o mais interessante, não é viável do ponto de vista da gestão hospitalar. Então nós não sabemos ainda, confesso que tenho falado com vários amigos médicos, tivemos com alguns agora esses dias, para a gente tentar imaginar qual seria a saída, de que forma 50 leitos se viabilizaria. Nós estamos pensando que pode ser um lugar para fazer cirurgias eletivas. Esse nome vem pelo fato de que você pode escolher a data dessa cirurgia. Não é uma cirurgia de emergência, é uma cirurgia eletiva. Você escolhe, elege o dia de fazer a cirurgia. E a gente tem pessoas com cirurgias de hérnia, de varizes, de bexiga, enfim, apêndice. A gente tem cirurgias sendo represadas há 2, 3, 4 anos. Talvez lá fosse um hospital dia, né, para internações e cirurgias menos evasivas, né, invasivas, cirurgias mais rápidas, né, que a pessoa possa internar de manhã e sair à noite. Então, talvez ali fosse muito mais uma espécie de um grande ambulatório, um centro cirúrgico, do que necessariamente um hospital, né, aberto, com pronto-socorro, UTI, enfim, com 30, 40 especialidades diferentes. Então, ali talvez não seja razoável imaginar isso. Agora, vamos ver. Estamos esperando que essa obra conclua, são mais de 20 milhões de reais do nosso recurso que está lá. Não podemos deixar aquilo lá fechado, não vamos deixar aquilo lá sem utilização. Ele pode servir aí como um instrumento, né, para a gente poder melhorar o atendimento da saúde. Nós temos várias carências, na verdade, Karina. A gente tem carência, por exemplo, do atendimento da criança. Até hoje, a Apucarana não tem um pronto atendimento infantil 24 horas. As pessoas acabam levando seus filhos, suas crianças, para a UPA. Né? Um pouco para a clínica da criança, um pouco para a UPA. Então, nós precisamos de um espaço específico. Está sendo falado disso já há algum tempo. Talvez fosse nesse mesmo prédio que está sendo reformado, lá também seria o pronto atendimento infantil 24 horas. Nós precisamos descentralizar o nosso atendimento da UPA, então provavelmente uma nova UPA ou eventualmente outras UBSs que possam trabalhar 18 ou até 24 horas. Arapongas tem o 24 horas, 3 18 horas, uma UPA, um pronto atendimento infantil, então o atendimento fica descentralizado. Você não submete a pessoa a uma espera de 7, 8, 10 horas. Hoje na Providência, mesmo com plano de saúde, dependendo do dia que você chega lá, você vai ficar 5, 6, 7 horas esperando, mesmo com plano de saúde. Na UPA, você vai chegar lá, dependendo do dia, dependendo do horário, você vai ficar 6, 7 horas. As pessoas estão chegando às 2 da tarde e saindo à meia-noite. Né? E nesse intervalo ainda tem troca de plantão dos médicos, que atrasa um pouco mais e você começa atendimento com um médico que pede o exame e termina com outro que não sabe por que foi pedido o exame. Então a gente precisa dar vazão a esse atendimento. A construção de um novo hospital pode ser que esteja nesse caminho do que já foi começado. Talvez aumentar a estrutura para 80, 90 leitos, né? E num segundo momento a gente transformar esse centro cirúrgico num hospital de verdade, nós vamos ter que avançar. Tem algo começado, a gente vai ter que aproveitar isso, não vamos desperdiçar o dinheiro das pessoas. Talvez seja o caso daí de conversar com o Estado do Paraná e a gente pensar num hospital regional, né? Numa coisa um pouco mais ampla, que o município sozinho não consegue tocar. Hoje a gente gasta no Providência 5 milhões de reais por mês, são 60 milhões de reais por ano. Esse hospital dia, né, que eventualmente a gente precisa colocar para tocar, caso a gente ganhe a eleição, que está sendo construído, reformado, ele não vai custar menos que 2 milhões, 3 milhões por mês. Aí a pergunta que você fazia sobre os outros projetos, de onde vai vir o dinheiro? Né, nós não podemos tirar 2 milhões do Providência. Providência, era 5, agora você vai ficar com 3, porque 2 vai lá para o outro lugar.
Não pode. Se a gente fizer isso, Providência fecha. Providência tem 170 leitos. Então, eu não posso fechar um lugar que tem 170 leitos por causa de outro que tem 50. Então, de onde vai vir esses 2, 3 milhões a mais? É o governo federal que vai mandar? A gente vai mexer no dinheiro do Estado? O Estado vai mandar? O município tem mais 30 milhões de reais para tocar outro hospital? Não tem. Então, nós vamos ter que encontrar daí, através dos deputados, através do Estado, através da União, mecanismos para colocar para funcionar. Veja, a reforma custa 20 milhões. No primeiro ano, se isso for um centro cirúrgico, no primeiro ano ele já vai custar 30. Então, o primeiro ano de funcionamento desse lugar já vai custar mais do que ele custou para ser reformado e construído. Então, não é o problema você fazer a estrutura. Os 20 milhões da estrutura não é o problema. O problema é o seguinte, quando eu abrir a porta disso, eu tenho que saber que eu preciso de 30 milhões reservados no caixa do município ou no caixa do Estado, de algum lugar, porque senão eu não fecho o ano. Eu abro e não pago conta e acabou. Né? Então, não é só o desafio da construção de um novo hospital, Karina. É saber de onde nós vamos custear isso e o que nós vamos fazer lá. Mas vamos avançar. A gente tem que avançar. A população precisa. Não dá mais para ficar como está. Né? Um hospital atendendo 16 municípios da região, com 170 leitos, é humanamente possível. Uma UPA para atender 140 mil pessoas, e mais Cambira, mais Califórnia, e não é possível, Novo Tacolomi, né? Não tem como, não tem cabimento. Nós vamos ter que avançar, e avançar rápido, porque as pessoas estão sofrendo muito. E o papel, então, do prefeito, nesse sentido, é viabilizar a execução? É capitanear. O prefeito, né, os secretários que o prefeito escolhe para estar ao lado dele, não produz riqueza, não constrói prédio, não atende pessoas. Então, a função dessa equipe, né, do prefeito, dos seus assessores, dos seus secretários, junto com a equipe de servidores públicos municipais, 3.700 servidores, é tocar a cidade. A gente precisa ser quem coloca a cidade para rodar. Não é necessariamente a gente que faz as coisas, mas a cidade precisa ser atendida, né? A gente precisa ser esses 3.000 e tantos servidores, junto com o prefeito e seus secretários, são as pessoas que precisam fazer a cidade acontecer. Para você ter uma empresa próspera em Apucarana precisa estar prosperando também. Né? Então, a Apucarana precisa estar andando. Para vocês andarem, a Apucarana precisa estar andando também. Para as pessoas ganharem melhor, tem que estar vindo empresa para a cidade, tem que estar aumentando a oferta de emprego. Olha, por 1.200 eu não trabalho, por 1.600 eu não trabalho, daqui um pouco por 2.000 não tem gente querendo trabalhar. Então, você precisa ir atraindo indústria, precisa ir atraindo serviço, você precisa ir desenvolvendo a cidade para que todo mundo vá indo junto. O prefeito tem esse papel. O prefeito tem esse papel de ser essa mola propulsora, de ser a cabeça pensante, de ser alguém que projete a cidade. Né? Para onde nós estamos indo? O prefeito tem essa responsabilidade de dar essa resposta. Ele vai sozinho? É ele quem vai fazer chegar lá? Sozinho? Não. É ele e os 20 secretários que ele tem? Não. Mas são eles que precisam dar a direção. A gente precisa ser alguém que inspire a cidade a se desenvolver. Apucarana não recebe uma obra de infraestrutura significativa há 11 anos. A última obra de infraestrutura de Apucarana foi o viaduto do João Paulo, que custou R$1 milhão. O orçamento público municipal desse ano são 600 milhões. Aquela obra custou R$1 milhão. Nossa. E foi feita há 11 anos atrás. Isso é nada. Isso é zero. Não tem cabimento uma cidade de 140 mil habitantes demorar 11 anos para fazer uma próxima obra. Agora estão tentando fazer uma obra ali na frente da FECEA, do Adriano Corrêa, uma obra que o financiamento dela está aprovado há 6 anos e ela não chegou em 50% da conclusão dela, está parada. Está parada, já custou a vida de 2 apucaranenses que, pela má sinalização, pelas más condições ali daquela obra, em que infelizmente foram vitimados em acidente de trânsito. Então, sim, 11 anos se fez um viaduto de R$1 milhão na entrada de João Paulo. Aliás, no lugar errado. Hoje ele está servindo para quem mora nos prédios ali na lateral da rua Rio dos Patos, mas até então aquele viaduto não servia. Aliás, não serve para quem mora em João Paulo, Gramado, Sol Nascente, né? Ele ainda não serve. As pessoas continuam entrando pela entrada da linha de trem. Ali nós vamos fazer uma grande obra. Nós vamos começar lá na Forbil, naquele acesso horrível que tem na chegada de Apucarana. As pessoas se perdem ali para entrar em Apucarana. Passando o batalhão da polícia, uma curva horrível ali, pista simples, afunila ali as 2 pistas bem na curva, muito perigoso. Ali tem quase 1 quilômetro que não tem lâmpada. Aquela entrada da cidade tem 80 anos. Ela não tem lâmpada. Não tem poste de luz na entrada da cidade. Nossa. Isso não tem cabimento. Essa obra vai custar R$40 milhões. Nós vamos fazer toda a duplicação dali do batalhão até o João Paulo, onde a pista fica larga. E no João Paulo nós vamos fazer um viaduto para quem estiver chegando por Apucarana passar por cima e quem for entrar no João Paulo ou no Parque Industrial Oeste, sair ali por baixo do viaduto. É uma obra de R$40 milhões.
nós temos deputados comprometidos a arrumar esse dinheiro para a gente fazer. Então, a prefeitura precisa ser quem puxa o desenvolvimento, precisa quem dá o ritmo da coisa. Se a cidade estiver fazendo obras, estiver desenvolvendo, vai vir mais empresas, vocês vão ganhar mais, eu venho mais empresa, todo mundo ganha mais. Então, a função do prefeito e dos vereadores é essa. É a gente construir, a gente dar as condições para que a cidade avance. E uma parte que eu percebi na sua fala que seria importante, então, é a capacitação dessa equipe que tem. Fundamental. Então, os secretários, é você, no caso, assim, como prefeito que escolhe Exato. a equipe? São pessoas de confiança do prefeito. Certo. É que nós, assim, comparamos com empresas, igual aqui, a nossa equipe, a gente tem pessoas em níveis diferentes. Tem pessoas que são júniores, tem pessoas que são Sim. plenos e sêniores. Eu percebo que quando, por exemplo, a gente tem 8 júniores e tem um sênior, normalmente essa pessoa que tem um conhecimento maior faz um serviço que as 8 pessoas menores ficam ali batendo a cabeça para poder desenvolver. Então, quer dizer que se a sua equipe for uma equipe boa, consegue fazer isso de modo eficiente, né? É essa a ideia. E você, veja, pegando aqui, né, na estrutura de vocês, por que 8 às vezes não conseguem fazer o serviço de 1? Porque não é o momento deles. Eles estão caminhando para que daqui a algum momento eles sejam sêniores, né? Que daqui a algum momento eles sejam... que a pessoa tem, né? Então ela está avançando, ela está crescendo. A cidade é isso também, né? Tem áreas da cidade que está bem junior, né? Não tem muita coisa acontecendo e tal. Então a gente precisa de alguém com uma boa cabeça, com uma boa condição, um bom técnico para pegar essa política pública, para pegar esses projetos, para pegar essa área que não está indo, né, muito bem, que ainda está engatinhando, que está ali nos primeiros passos, e fazer isso funcionar. Né? Esse sênior, né, essa pessoa que tem essa responsabilidade de puxar a equipe para cima, de instruir, de colocar para acontecer, de treinar, né, de colocar para rodar os projetos, normalmente é o prefeito e o secretário. Né? Então, o secretário da assistência, o secretário da saúde, o secretário de mobilidade e segurança, o secretário da fazenda, né, da gestão pública. Então, o prefeito tem que escolher pessoas. O inverso seria ruim. E, às vezes, na política isso acontece por conta da indicação. Você tem lá uma baita de uma equipe de servidores públicos de carreira, por exemplo, gente que está há 15, 20 anos fazendo um baita de um trabalho naquele setor, e o prefeito, né, por questão política, por conchavo, por indicação, por amarração política, coloca um júnior para cuidar de uma equipe de sênior. Né? Então, às vezes a gente vê essa inversão de papéis e de experiências e de capacidade no poder público por conta da influência negativa da política. A política é boa, né, mas às vezes ela tem um lado negativo, e às vezes acontece isso. Você tem um baita de um projeto, uma baita de uma estrutura, e aí o prefeito escolhe mal, escolhe lá por um acerto político, né? Coloca um júnior para cuidar de uma equipe, e aí óbvio que você vai ter dificuldades daquilo acontecer. Se for o contrário, melhor, né? Melhor que o prefeito escolha boas pessoas, bons técnicos para tocar a equipe dos servidores, para tocar os projetos junto com ele. Essa pessoa que tem uma capacidade maior para desenvolver as coisas, ela consegue desenvolver de modo eficiente e também em menor tempo, mais rápido, né? E Exatamente. com isso, todo mundo ganha. E conversando nesse sentido, fazendo uma comparação com empresas, a gente percebe que as empresas que acompanhamos, a gente tem sempre assim, a preocupação que o cliente tenha uma boa experiência no processo todo, seja uma venda, ou seja, em qualquer momento que o cliente está participando ali de uma jornada, né, ou pós-venda, ele tem que ter uma boa experiência. E, nesse ponto, a gente realiza também uma chamada pesquisa que chama NPS, que é a nota de satisfação do cliente. E daí eu vejo assim como uma maneira muito eficiente de saber se as pessoas gostam e também saber a opinião que elas têm sobre a experiência que ela teve. Se no setor público tivesse, por exemplo, uma análise assim de como que está sendo a experiência das pessoas, tanto no setor de educação ou de saúde, ela pudesse avaliar e daí dar um feedback, né? E com isso a gente teria um retorno de melhorias que poderíamos conseguir com isso. Formalmente, legalmente, isso existe. O que não existe é na prática, as pessoas não têm acesso a isso, tá? Mas existe, formalmente, na letra, né, da lei, na letra do papel, isso existe. Esse espaço onde a pessoa pode contribuir, ela pode reclamar, ela pode fazer a sua sugestão. Infelizmente, isso não é na prática. Nós vamos mudar isso. Eu tenho uma proposta, uma ideia, nós vamos criar um aplicativo para que as pessoas possam, na palma da mão mesmo, no celular, como ela mexe no aplicativo do WhatsApp, do Facebook, do banco dela, né, no aplicativo de conversa, no Messenger e tal, ela também possa ter um aplicativo simples
bastante lúdico, didático, né, com poucos cliques ali, selecionando apenas o bairro, enfim. Ela vai fazer um cadastro, porque a gente não pode permitir pessoas, né, mal intencionadas nesse aplicativo, mas ela vai fazer um cadastro, vai passar ali por algum critério de segurança, vamos validar que aquela pessoa, aquele cidadão existe, é ele quem está acessando aquele aplicativo, e ela vai poder fazer isso através desse aplicativo. Então, por exemplo, ela vai sair de uma consulta na UBS. Nesse aplicativo, ela vai ser notificada. Olá, dona Maria, tudo bem? Vimos que você esteve numa consulta na UBS hoje pela manhã com a doutora fulana de tal. A senhora saiu com uma receita e um pedido de exame. A senhora entendeu o procedimento? Tá tudo certo? Qual a avaliação que a senhora faz do atendimento da recepção? E da médica, como a senhora foi atendida? Né? A limpeza da UBS estava de acordo com o que a senhora imaginou? Nós vamos fazer isso para que a pessoa possa ali em 4, 5 cliques, talvez. Né? Na próxima consulta, a gente pergunta outras coisas para ela. Né? Olha, o seu tratamento está sendo eficaz? Né? A senhora já tem um retorno agendado? Então, à medida que a inteligência artificial está à nossa disposição, à medida que os algoritmos estão à nossa disposição, nós vamos tabulando estas perguntas, vamos tabulando esse retorno, essa resposta da população, para que a gente possa ter métricas, para que a gente possa ter números, para que a gente possa ter informações e saber onde pontualmente eu preciso melhorar esse serviço. Eu tenho uma baita de uma experiência numa UBS, então eu estou tendo lá todos os indicadores de uma UBS funcionando bacana. No bairro do lado, a UBS não tem as mesmas métricas. O que está acontecendo? É a equipe, é o espaço, né, que está deixando as pessoas tristes e chateadas porque ele é velho, está mal cuidado, a outra UBS é nova, uma construção bonita, né, isso muda, o ambiente muda a condição de trabalho, muda a condição de atendimento das pessoas. Então, a gente precisa ter referências. Hoje, a gente não sabe nem quantas pessoas estão na fila das cirurgias. Hoje a gente não sabe quantas pessoas estão tomando remédio para essa ou para aquela doença. Estão dispensando, a palavra é essa, dispensando, estão dispensando medicamento sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de controle. Né? A cidade de Guarapuava, para vocês terem uma ideia, no SUS, já faz sequenciamento genético para descobrir doenças e preveni-las antes. Um Alzheimer, um diabetes, esquizofrenia, vários exames são feitos nesse sequenciamento genético e eles estão chamando a população do SUS, da UBS, dizendo, olha, fulano, aqui a gente identificou no seu DNA que você tem uma propensão, que você tem uma possibilidade de desenvolver um Alzheimer no futuro. Então você vai começar a tomar tal vitamina, você vai começar a fazer tal tipo de atividade. Guarapuava já faz sequenciamento genético pelo SUS, aqui a gente ainda perde guia de papel. Eu tenho falado muito disso na campanha. Não é possível que em 2024 a dona Maria tenha que sair da UBS com uma guia de papel para buscar um carimbo nesse ou naquele lugar. Não é possível que depois da consulta dela ela tenha que pegar uma guia do médico para levar de volta na UBS. Não precisa, a dona Maria não é carteira. O paciente que está buscando atendimento não tem que sair da clínica do médico para voltar na UBS para deixar um papel. Não tem menor cabimento uma coisa dessa, isso é informatizado. Dona Maria não tem que voltar na UBS com papel. E o pior, ela deixa o papel na UBS, 6 meses depois ela pergunta cadê a consulta dela, que ela está aguardando até agora, e ela descobre que perderam o papel que ela deixou na UBS. Isso não existe, isso não tem a menor possibilidade de continuar assim. Nós vamos informatizar isso. Esse tal da guia, esse tal do papel vai acabar. Nós vamos fazer isso num aplicativo, nós vamos colocar isso na palma da mão das pessoas, ela vai receber uma notificação, olha, a senhora fez a consulta hoje, né, o seu exame está marcado para o dia 10 e o seu retorno para o dia 30. Não tem esse negócio de papel, de guia, de leva-guia. Eu brinco aqui, eu sempre falo, cara, o que tem nesse carimbo? Ah, tem que ir para a autarquia para carimbar e autorizar. O que tem no carimbo? É pó mágico? Esse papel ele passa a ter um valor especial depois do carimbo? É só uma folha de sulfite com uma impressão desnecessária. É custo desnecessário. É trabalho desnecessário, é deslocamento. Você pega um idoso que vai num laboratório, vai numa clínica, recebe uma guia, com 70 anos força ele voltar na UBS para entregar esse papel. Isso é desumano, isso não é inteligente. Então nós vamos avançar para que as pessoas tenham participação, para que as pessoas possam contribuir, para que as pessoas entendam que elas podem ser bem atendidas. Vamos criar métricas para isso, vamos fazer isso acontecer. Vai ser disruptivo, vai ser um momento disruptivo na cultura, porque as pessoas estão há 30, 40 anos se relacionando com a UBS, com o tal do papel e com o carimbo. Mas nós vamos fazer acontecer. O auxílio emergencial foi prova disso. Em 40 dias, tinha 60 milhões de brasileiros com conta digital aberta para receber o auxílio emergencial. As pessoas conseguem fazer. Né? E quando elas verem que é para dar certo para ela, que ela vai parar de virar carteiro com guia para lá e para cá e que isso não vai acontecer mais, ela não vai perder mais a guia dela, elas vão ficar muito felizes, eu tenho certeza. Excelente. Rodolfo,
Essa a gente, né, só para a audiência aqui saber, né, estamos fazendo essa gravação aqui antecipada, por conta até de algumas situações, principalmente minha aqui, de agenda e tudo mais, mas nós abrimos uma caixinha de pergunta para que ali o público pudesse trazer algumas perguntas aqui relacionadas, direcionadas a você. São várias e várias perguntas que tem aqui, nós não vamos conseguir fazer todas. Vamos fazer se vira nos 30, vai. Bate até... bola. Como que é? Bate bola, jogo rápido, um negócio assim, né? Até agradeço aí o pessoal que interagiu aqui com a gente, mas selecionei algumas que eu acho que são de interesse ali comum de muitas pessoas e vou trazê-las para você, ok? A primeira delas é: qual é o seu projeto para alunos do esporte? Bom, essa é uma daquelas coisas que estão engatinhando. A gente tem alguma coisa acontecendo, né, mas ela ainda é desconecta. Está desconectada, vamos corrigir. Nós vamos ter que avançar muito. O esporte ele tem várias funções. Uma delas, além da questão do lazer, né, além da questão da própria prática esportiva, ela também é preventiva. Então, se a gente ocupa mais as nossas crianças, mais os nossos jovens com esse tipo de atividade, né, a gente também economiza na segurança pública. A gente economiza na saúde. Alguns estudos, longo prazo, né? Em alguns casos nem tão longo, né? Às vezes você tem uma criança ali que ela está com sobrepeso, desenvolvendo um pré-diabético, sendo uma criança, né, que na fase adulta vai desenvolver um diabetes mais sério, que ali, às vezes, com 6 meses, 1 ano de alguma atividade esportiva, ela já volta no peso ideal para a idade dela e você evita um gasto de milhares e milhares e milhares de reais na fase adulta dela que o SUS teria caso ela desenvolvesse esse diabetes de fato. Há um estudo que diz que para cada R$1 gasto, né, com esporte, lazer, esse tipo de atividade, a gente economiza outros 7. Esses 7 seria justamente da segurança pública, seria do aprisionamento, eventualmente, de um jovem, né, que acaba indo por um caminho errado, de uma pessoa que fica doente, né, que vai fazer um internamento, uma cirurgia cardíaca. O esporte poderia ter evitado essa cirurgia cardíaca. Então, esporte não é gasto, é investimento. E nós vamos ter que conectar. Eu tenho falado com o pessoal da equipe e dito que a gente vai precisar fazer uma coisa que comece lá dos 5, 6 anos de idade, quando ele vai para o Fundamental 1, e que a gente possa levar isso até a terceira idade. Então, eu quero ver se a gente consegue desenvolver uma coisa literalmente conectada, né? Para que a gente possa pegar a criança, o irmão dela que já tem 10, daqui um pouco a gente possa pegar a irmã mais velha que tem 19, 20, né? E a gente possa chamar o pai que tem 45, 50 para fazer um basquete, um vôlei, a mãe faz uma hidroginástica e a avózinha dele possa fazer uma academia, possa fazer alguma coisa assim. Precisamos fazer algo que seja continuado, né? A gente não pode fazer um projetinho de bola, de futebol, a criança lá 6 meses, brincar de bola e tal, não sei o quê, o idoso ir na hidroginástica, ficar... Veja só, você manda um idoso, né, para uma hidroginástica da prefeitura de 6 meses, beleza. Aí quando vira o semestre ele tem que fazer a inscrição de novo, às vezes ele não consegue a vaga. Imagina o mal que você está fazendo para ele. Ele saiu de uma depressão, às vezes, por conta da hidroginástica, ele começou a ver gente, ele começou a se movimentar, melhorou a autoestima, diminuiu os remédios e tal. Aí ele ficou 6 meses fazendo hidroginástica, ele tá, tipo, no melhor momento da vida dele em 10 anos. Aí no próximo semestre fala, não tem vaga esse semestre, vai entrar outra pessoa no seu lugar. Olha o transtorno que você pode causar para um idoso desse, né? Que tinha acabado de ter a melhor fase da vida dele. Então, não pode. As coisas têm que ter continuidade, tem que começar da criança, tem que passar pelas fases. E a gente precisa incentivar os nossos esportistas de alto rendimento. A Apucarana tem... Não sei o número exato, a gente não tem isso mapeado, infelizmente a prefeitura não tem, nós vamos ter que mapear, mas eu deduzo que entre 30 e 40 esportistas de alto rendimento. Estou falando de gente que é campeão brasileiro, de gente que já foi para o exterior, que já foi medalhista no exterior. A gente tem pelo menos uns 30 ou 40 esportistas desses. E nós queremos cuidar dessas pessoas, né? Nós vamos criar a Bolsa Atleta de alto rendimento e vamos criar a Bolsa Atleta para os nossos juniores, né? Para quem precisa, às vezes, de quinhentão para comprar um tênis de atletismo e pagar a inscrição. Nós não vamos fazer ninguém ficar rico. Mas ele precisa de um tênis que custa 400, 500 reais. Ele não pode correr com um tênis de 100. Ele precisa de 100 para pagar a inscrição e mais 200 para ir com a mãe dele ficar no hotel lá em Maringá para poder participar da corrida. Nós vamos ajudar, nós vamos pagar isso. A gente quer que essa criança, que esse adolescente leve isso adiante, né? Não dá para a gente fazer ele ganhar 10 mil reais por mês porque ele está correndo, mas dá para a gente comprar o tênis para ele. A gente pode pagar o hotel que ele vai se hospedar, a gente pode pagar o ônibus que ele vai com a mãe dele. Então a gente precisa pensar a ideia do esporte transversalmente. É uma política pública transversal.
Ok. Vai comentar alguma coisa? Não, é que hoje a febre está em jogar beach tênis. Se fizer essas quadras aí, todo mundo vai querer jogar. Verdade. Não tem nenhuma pública ainda, né? Podemos pensar nisso. Até onde eu conheço, não, né? Em Apucarana, não. Aqui no clube, no country, que nós somos sócios. Dá pra gente avançar, dá pra gente tem pensar só nisso. Só quadras, né, particulares. E pega todo mundo, né? Porque todo mundo joga. É verdade, pega várias ideias, né? Idades, aliás. É o beach tênis, né? Muitos achavam que no começo não ia ser vingou, só alguma coisinha, né? Vingou. Mas, de fato, o esporte é bacana também. Eu acho que não vai rolar, a gente responde como que é, em 30 segundos. Ah, não, mas é pra fazer? Não, eu vou fazer brincando. então, vai. Vamos lá, pode responder. Qual é o seu plano para a segurança pública? Bom, estadual eu não tenho ingerência, né? A gente pode fazer política, a gente pode chegar no governador, no secretário de segurança e olha, não dá, 100 homens para Apucarana é incompatível. Tivemos 26 homicídios ano passado e esse ano provavelmente vamos chegar perto disso, então não dá. Agora, eu não tenho controle sobre a Polícia Militar. O que eu tenho controle, em sendo eleito, é da Guarda Municipal. O comandante em chefe da Guarda Municipal é o prefeito. E nós vamos transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal. Nós vamos fazer isso acontecer. Eles vão ser armados, vão ser preparados, vão ser treinados. Nós vamos ter viaturas de verdade. Não dá para a Guarda Municipal fazer policiamento de Ford Ka, que foi cedido da educação. Um carro usado com 60 mil quilômetros foi cedido para a Guarda Municipal fazer como viatura. Isso não tem cabimento. Nós vamos fazer viatura de verdade. Nós vamos fazer arma de verdade. Nós vamos transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal para que, junto com os nossos amigos da gloriosa Polícia Militar e com os competentes investigadores, escrivãos, nosso delegado da Polícia Civil, nós possamos fazer um grande trabalho de segurança pública aliado à tecnologia. Não dá mais para admitir que Apucarana seja uma cidade que esteja apagada, escura, né? Nós vamos resolver a questão do LED, nós vamos fazer Apucarana ser, em 2 anos, no máximo, nós vamos fazer Apucarana ser uma cidade 100% LED. Londrina, do tamanho que é, o mês passado, terminou a última troca de lâmpada. Londrina, daquele tamanho, já é uma cidade 100% LED. Nós vamos fazer Apucarana ser 100% LED nos próximos 12, 18 meses, no máximo 2 anos. Melhorando a iluminação pública, a gente pode fazer mais monitoramento. Nós vamos mapear as entradas da cidade, todas elas, inclusive as estradas rurais. Vamos colocar lá câmeras com reconhecimento de placa, para que a gente possa, por exemplo, facilmente abordar um veículo com queixa de furto, um veículo que participou de um latrocínio, de um homicídio, com a placa identificada no 190, olha, placa ABC 1234, a gente sabe em que saída esse carro passou. A gente vai conseguir fazer esse controle. A tecnologia está aí para isso e nós vamos fazer, junto com a Guarda Municipal, que vai virar Polícia Municipal, com o nosso trabalho e amizade com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Aliada à tecnologia, nós vamos tornar Apucarana uma cidade segura. Nós vamos voltar a ser uma cidade onde as pessoas tenham liberdade para sair à noite e que o marido não precise buscar a mulher no ponto de circular quando ela chega do trabalho. Essa sensação de insegurança, nós vamos combater fortemente com a ajuda dos nossos amigos da Polícia Militar, da Polícia Civil, aliada à tecnologia e transformando a Guarda Municipal em Polícia Municipal. Aliás, acabou de se formar uma turma, nós vamos chamar pelo menos mais 30, a gente vai chegar a 100 homens e mulheres na Guarda Municipal para a gente transformar isso em Polícia Municipal. Hoje a gente vê assim, em condomínios e até mesmo no country aqui de Apucarana, o reconhecimento facial. Perfeito. Onde o visor ali, a câmera, pega o nosso rosto e eu fiz um teste para ver se é inteligente esse reconhecimento. Eu tirei uma foto minha no meu telefone e coloquei na frente assim, não pegou. Não leu. Eu fiquei sabendo que ele lê 3D, que pega o rosto. Perfeito. Em profundidade, assim. E então, se tivermos uma tecnologia dessa, a gente consegue mapear a cidade toda e descobrir quem são as pessoas e tudo mais, né? Vamos avançar. No primeiro momento, ela é de reconhecimento de placa por conta do custo, mas à medida que a gente for tendo possibilidade orçamentária, a gente quer ir avançando para o reconhecimento de rosto também. De rosto, no primeiro momento, eu quero fazer em todos os CMEs e escolas. Nós tivemos aí, infelizmente, episódios trágicos, né, no Brasil, ano passado, e vários municípios já adotaram isso. Nós vamos fazer, não para os bebezinhos, porque não é possível, né? Mas nós vamos fazer aí, a partir dos 4, 5 anos de idade, nós vamos fazer o acesso das escolas e dos CMEs para professores, merendeiras, zeladoras, assistente administrativo e para os alunos através de reconhecimento facial. Legal. Isso aí. Então, você fez esse teste aí ali no country? Eu fiz, essas câmeras são inteligentes. Eu não estava sabendo disso não, gente. É verdade, funciona. Coisa de Faz homem uns fazer arte. 2 meses que eu não apareço ali. É coisa de homem fazer arte, fica tranquilo. Ok, vamos para mais uma, Rodolfo. Para que uma cidade cresça, é necessário que tenha indústrias e grandes empresas. Qual é o seu projeto para incentivar a instalação das mesmas?
Encaixar as peças. A Apucarana já tem as peças que precisa. Nós temos 2 ferrovias federais importantes, a 369 e a 376. Aliás, 2 das mais importantes do Paraná são exatamente essas 2 rodovias. Elas se encontram na esquina da Têxtil, na esquina do Adriano Corrêa. Nós temos um ramal ferroviário incrível. Ele vem de Ourinhos, interior de São Paulo, com uma grande riqueza, e do Mato Grosso do Sul, se encontra na Barra Funda e desce para Paranaguá. Então nós temos um entroncamento logístico perfeito. Não há um entroncamento logístico melhor do que o que nós temos em Apucarana. Seguramente, no Paraná, o melhor entroncamento rodoferroviário é o de Apucarana. E hoje nós não ganhamos nada com isso. Aliás, ganhamos mato na beira da linha do trem, insegurança, escorpião, cobra, Aedes aegypti, tudo que você imaginar, e uma cidade onde o valor dos imóveis é um para baixo da linha de trem e o valor dos imóveis é outro para cima da linha do trem. Nós vamos mudar isso drasticamente, porque nós vamos encaixar essas peças e fazer a Apucarana aproveitar essa vocação logística que ela tem. A Apucarana é a única cidade do estado do Paraná que tem 3 bacias hidrográficas. Aqui onde nós estamos, aqui no prédio da Click Mix, nós estamos na bacia... Aqui é o finalzinho do Espigão, nós já estamos no Tibagi aqui praticamente. Mais 1 quilômetro para cá, passando o Jardim das Flores, ali já é Ivaí. E se você subir a Catedral, descer sentido Vila Regina, ali já é Pirapó. Então, essas 3 bacias hidrográficas se encontram dentro do centro da cidade. É a única cidade do Paraná que tem a junção de 3 bacias hidrográficas. Isso aqui é incrível, né? Em Apucarana, onde você for, tem água. Aqui a 500 metros da Click Mix tem um córrego, né? Essa canalização que passa aqui na frente deságua aqui num córrego a 500 metros aqui da Click Mix. Só que não é só aqui. Qualquer lugar da cidade, quem estiver nos ouvindo, você não vai andar 1 quilômetro, 2 quilômetros sem chegar num córrego, sem chegar num lugar que tem água. Isso aqui é incrível. Indústria precisa de água. Indústria precisa de rodovia ou ferrovia. E precisa de energia. As grandes indústrias demandam muita energia, né? Ou gás para produção ou energia elétrica. Nós temos as torres que passam ali, se você prestar atenção vindo de Arapongas, você vai ver que tem várias torres de alta tensão que chegam em Apucarana. Essas torres estão conectadas com Itaipu. Então nós temos a energia que a gente precisa. A exemplo disso é a JBS, que se instalou em Rolândia. Hoje a maior fábrica de alimentos empanados e salsichas do mundo e a mais moderna do mundo é em Rolândia, com 6 mil funcionários. Só para vocês terem uma ideia, é uma planta industrial que não tem papel, não tem impressora. Ela é 100% automatizada, tudo. Da porta, da entrada da matéria-prima, a saída do material pronto, ao produto pronto, ela é informatizada. Então a Apucarana tem água, tem rodovia, tem ferrovia, tem energia e um povo muito bom, um povo trabalhador. Vamos encaixar essas peças e voltar a chamar a atenção para Apucarana. Nós vamos brigar com Moarama, Toledo, Pato Branco, Cianorte, Rolândia, Arapongas, Cambé, Ponta Grossa, São José dos Pinhais. Nós vamos brigar com essas cidades para que a Apucarana possa ser novamente um ponto de atração de investimentos. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos meia dúzia de obras de infraestrutura que nós precisamos fazer para destravar a Apucarana e mudar a cara. Nós ainda temos cara de Califórnia, né? Nós precisamos passar a ter cara de cidade grande, né? Precisamos ter cara de Camporão, precisamos ter cara de Guarapuava, precisamos ter cara de Cianorte, Paranavaí, e nós vamos fazer isso. Vão custar 200 milhões de reais essas obras. Nós estamos falando com os deputados, os senadores que nos apoiam, para que a gente possa conseguir esses recursos. A Apucarana vai voltar a ser um lugar onde as empresas, as pessoas queiram investir. Ok, show de bola. Vamos para a próxima. Quais são os seus planos para a educação em Apucarana? Mudar o sentimento, mudar o clima. As nossas professoras, merendeiras, zeladoras estão oprimidas. Esse é o sentimento. Elas estão sendo tratadas de uma maneira constrangedora. Confundiram firmeza com arrogância, com truculência, com assédio. Nós vamos mudar esse clima. Nossa equipe é muito boa, é competente. Eu conheço professoras com 2 graduações, 6 especializações. Nossa equipe é boa, né? Nós temos um bom quadro de servidores e servidoras na educação. Desde a tia da limpeza, da tia da merenda, né, as nossas professoras. É uma equipe muito boa, mas o clima de trabalho, o ambiente de trabalho hoje está muito carregado. Então, a palavra para elas é libertação. Nós vamos libertar, vamos dar um novo ânimo, um novo clima para as nossas professoras, para a nossa equipe da educação poder trabalhar. O material pedagógico é razoável, o material do Max, eu acho que é possível que a gente continue com esse material, as professoras se adaptaram bem a eles. Tem muitos projetos, trabalhinhos assim que são feitos ao longo das semanas, elas estão sobrecarregadas, nós vamos diminuir esses projetos e eu quero dar mais autonomia para que cada comunidade, a comunidade do Sumatra tem uma realidade, a comunidade da Vila Regina tem outra, a comunidade da Vila Formosa tem outra, a do Adriano Corrêa tem outra. E hoje está tratando todo mundo igual, e não pode.
né? Cada comunidade, cada gestão escolar, cada grupo de pais e mães dos alunos sabe o que precisa mais naquela comunidade do que na outra. Então, nós vamos devolver essa autonomia, essa possibilidade da comunidade escolar participar do que ela quer fazer, de que projeto ela quer desenvolver. E, para terminar, em relação à educação, nós vamos fazer um novo plano de cargos para que elas possam destravar a carreira. Hoje, uma professora com 30 anos, o máximo que ela consegue chegar é no nível da especialização. Então, o que aconteceu? 90% das nossas professoras têm uma especialização ou mais, mas são poucas as que foram para o mestrado. Por quê? Porque a carreira não incentiva isso. Então, nós vamos destravar a carreira delas, criar mais um nível de acesso ao mestrado, e não só isso. Eu quero incentivar elas através de uma bolsa parcial, uma bolsa de tempo, não sei. Nós vamos discutir um modelo para isso, para que dentro das necessidades que nós temos. Por exemplo, a gente tem muito mais casos hoje de criança com algum tipo de transtorno, algum tipo de síndrome do que tínhamos há 10 anos atrás. E o nosso quadro da educação é muito parecido com o de 10 anos atrás. Então, nós precisamos de profissionais com essa habilidade de cuidar dessas crianças com um transtorno de espectro autista, um TOD, um TDAH, né, alguma síndrome, uma criança que veio de repente da PAI e agora foi trazida para o ensino regular. Então, vamos oferecer uma bolsa de mestrado. Olha, tem mestrado na Universidade Federal do Paraná nessa área que a Apucarana precisa. Quem quer? Olha, a professora Karina e o professor Jefferson quer fazer esse mestrado. Muito bem, está aqui. Ó. A gente vai te ajudar tirando a metade da sua carga horária. Você vai ter metade da sua carga horária para estudar o seu mestrado. Ou, pago esse mestrado. Ó, está aqui, a metade do seu mestrado a prefeitura vai pagar. Nós precisamos incentivar a nossa equipe, ela já é muito boa, mas a gente precisa mudar a mentalidade, destravar, para que a gente tenha um futuro ainda melhor. Ok. Só uma pode ir. Nessa parte aí, Rodolfo, da educação, a gente percebe que temos muita assim, demanda de conseguir uma mão de obra qualificada para nós contratarmos, por exemplo, porque somos uma empresa de tecnologia, de marketing e de vendas. Então, a gente percebe que quase não tem assim, pessoas qualificadas para chamarmos para trabalhar. E daí, o que fazemos? A gente treina essa pessoa para formar ela do zero para poder estar pronta para a nossa área. E no formato que a gente precisa, né? Obviamente, para o nosso modelo de negócio. E daí eu vejo assim, se nas escolas, nos colégios, o pessoal ensinasse, por exemplo, a programação, ou ensinasse uma educação financeira, a gente teria mais pessoas assim, já com uma base mais qualificada para poder, por exemplo, ter sucesso e saber ter um controle financeiro para poder ganhar dinheiro, por exemplo. Perfeito. E também na questão de programação para poder ter um pé nessa área da tecnologia. Perfeito. E isso a gente percebe que ainda não tem, assim, sabe? Não. Aliás, eu tenho um filho de 7 anos. Metade da profissão que o meu filho pode escolher no futuro ainda não existe. Metade das profissões dos próximos 20 anos ainda não existe. Então, nós, mais do que geografia, ciência, matemática, fazer conta de mais e menos, nós vamos ter que desenvolver habilidades nessas crianças. Então, sim, nós vamos ter que pegar os pequenininhos, porque eles ainda dá tempo, só que a gente tem uma demanda urgente. E aí a gente tem que pegar a molecada de 12, 13, 14 anos. Eu quero fazer uma espécie de um Cefet. Em São Paulo tem muito isso, né? E deu certo no estado de São Paulo, funciona muito bem. Eu quero fazer um centro de formação mesmo, sabe? Para a rapaziada. 13, 14, 15 anos, como se fosse um contraturno do ensino médio. Então ele vai estudar de manhã, ele faz lá o primeiro ano, segundo, terceirão, e à tarde, se não todos os dias, no primeiro momento, porque a gente não vai ter estrutura física para atender, mas eu quero levar essa rapaziada de 13, 14 anos, pelo menos a descobrir a vocação deles. Talvez eu não tenha tempo, a gente não tenha dinheiro, não tenha perna, condições, a prefeitura, de ensinar para ele a um prompt, por exemplo. Fazer um prompt, fazer uma programação e tal. Talvez a gente não consiga ensinar ele a fazer. Mas a gente precisa, pelo menos, despertar as vocações. A gente precisa, pelo menos, orientar para que lugar ele está indo. Porque talvez esse rapaz não seja do prompt. Talvez esse rapaz seja da culinária. Essa moça não seja do digital. Essa moça seja das artes. Mas a gente precisa ajudar essa molecada a encontrar a vocação deles. Encontrar o propósito de vida deles. Onde está o talento deles? Onde está a habilidade que eles desenvolveram ao longo da vida? Então ele chegou aos 13, 14 anos e ele não sabe para onde vai. Nós precisamos de um lugar de formação mental, intelectual, de programação mesmo, sabe? De dar uma visão de futuro para esses jovens, para que eles possam se destravar e dizer, poxa, a minha área é tecnologia. A partir disso eu faço o que agora? Olha, minha área não é tecnologia, minha área é humanas, é ciências sociais.
Eu vou ser um advogado, eu vou ser um promotor, né? Eu vou fazer uma faculdade de direito. Mas a gente precisa mexer na mentalidade dessa turma. Tá todo mundo muito vazio. Tá todo mundo muito Eu vou raso. fazer uma piadinha aqui. O Aham. Rodolfo falou que o pessoal de 13, 14 anos ainda não sabe, né, para onde que vai. Tem gente que com 30, Rodolfo. Exato. Tá. Mas eu, Tem gente que com 30 não faz ideia ainda do que veio aqui na Terra. a gente precisa começar, né? Os de 30 talvez a gente não salve mais, né? Agora, esses de 13, 14, talvez com uma bolsa, talvez com um incentivo, talvez com algum tipo de proposta diferente, eles se atraiam, né? A gente tem que quebrar o círculo vicioso, né? Talvez Tem que assim, uma sugestão partir algo, né? Hoje o digital, né, não é mais o futuro, né? O digital hoje já é o presente. E a gente tem muita dificuldade aqui em contratação de pessoas que são novas. São coisas culturais, às vezes são coisas, talvez ali de educação familiar, porém, a gente percebe que a juventude, no maior percentual que a gente até hoje já entrevistou, são pessoas ainda que não têm noção ainda do que é você trabalhar, do que é você ter responsabilidade e entregar aquilo ali, né? A gente já contratou aqui algumas pessoas, né, que viemos a demitir jovens por conta de aquela imaturidade que a gente não consegue treinar, né? Eu sempre brinco aqui que aqui a gente consegue ajudar a pessoa a aprender a fazer executar ali o que a gente precisa na função, mas tem algumas coisas que são comportamentais ali da pessoa, né, que tem que ter no mínimo a vontade. Mas eu acho que ensinar essa juventude que o digital, ele não é só para ficar fazendo dancinha no TikTok, para ficar ali no Instagram, perdendo tempo e não produzindo nada, ele pode ser alguma habilidade que ele possa, né, adquirir ali com o tempo para vir a sobreviver daquilo, né? Então, o digital, ele tem muitas portas de várias pessoas, até com quem está com mais de 30 anos aí, ainda às vezes, talvez não se achou aí nesse meio, é uma forma de conseguir, talvez, pelo menos, eu acho que iniciar aí com a juventude, tentar ajudar uma parte, educar, ensinar cultura para essas crianças, né? Para que eles possam ali na frente, de fato, serem pessoas aí responsáveis e que estão produzindo, né? Produzindo para a sociedade e para eles também. E por acaso, não seria possível colocar essas matérias como eletiva na grade escolar deles, para ele escolher, por exemplo, para executar? O novo ensino médio, como está sendo tratado, ele está avançando nesse sentido, né? Já tem matéria de empreendedorismo, já tem matéria de programação, onde tem estrutura na escola. Tem algo já acontecendo nesse sentido, no ensino médio, né? No ensino municipal ainda não, até por conta da idade das crianças, né? Mas o ensino médio está começando nesse sentido, né? Começou há uns 4, 5 anos atrás, deram uma mexida agora recentemente, não sei ainda como vai ficar exatamente, estão mexendo ainda, mas o ensino médio já tem matérias, não é mais como na minha época e na sua, provavelmente, que era uma grade fechada, né? O ensino médio ele já tem matérias fixas e matérias eletivas, e aí é de acordo com o interesse daquele jovem. Então está caminhando para isso. É isso aí, patrão. Mais um episódio. Sim. Isso aí. Rodolfo, queremos aqui, Jefferson e eu, agradecer aqui a sua presença, a sua disponibilidade. Gostei bastante de te ouvir, de ouvir aí as suas propostas, né? Imagino que muitas são desafiadoras e não dependam apenas da sua boa vontade, só né? na ponta do iceberg aqui. Tem coisa bastante complexa aí. É isso aí. Mas... eu aprendi muita coisa aqui. E gostei muito da ideia do aplicativo, hein? Vamos lá, vamos fazer as pessoas participarem. Ficar mais fácil a vida das pessoas, né? Isso aí não é difícil, todo mundo tem um celular hoje. Vai dar certo, Então, vai dar certo. Ok. Com certeza, estamos Rodolfo, animados. para a gente finalizar aqui, vou pedir para você olhar para essa câmera aqui da tua frente, entrega uma mensagem final e a gente já encerra aqui o nosso episódio. Agradecer vocês dois, Jefferson, Karina, muito obrigado, a equipe aqui da ClickMix, né? Parabéns pela estrutura, pelo lugar, pelo empreendedorismo, né? Eu sei que não é fácil empreender no Brasil. O governo acaba se tornando nosso sócio majoritário, né? Então eu sei que é desafiador cuidar, pagar e ter parte do seu resultado tomado o tempo todo, né? Mas parabéns para vocês, né? Por terem esse desafio e por
contribuir com a cidade e estar fazendo a cidade também avançando, treinando pessoas, contratando pessoas, a gente fica muito feliz com isso. Para quem está em casa, muito obrigado por nos ouvir. Meu coração está queimando, está ardendo para que a gente possa cuidar dessa cidade, para que a gente possa fazer a Apucarana se destravar, prosperar. O que a gente precisa está aqui. Temos um povo bom, trabalhador, honesto, decente. Temos as vocações, as aptidões. O que a gente precisa está aqui. Vamos encaixar essas peças. Vamos olhar para o futuro. Aquilo que talvez não esteja do jeito que você precisa, do jeito que a sua família gostaria, vamos consertar o rumo das coisas, vamos tratar as pessoas com carinho, com dignidade. Eu, Marcos Devla Reis, que é o nosso candidato a vice, nossa equipe de vereadores, são 36 candidatos e candidatas. Procure alguém que é do nosso time, que está pensando como a gente, que está falando como a gente, que está olhando para as mesmas coisas, porque eu não tenho dúvida de que nós temos um grande futuro pela frente. A Apucarana vai ser uma cidade próspera, que o nosso povo possa se alegrar, as pessoas possam ganhar melhor, onde a tecnologia possa nos ajudar a ter uma vida mais simples, onde a guia não seja mais perdida, onde a gente não precise mais de um carimbo, onde a gente não precisa mais ir para a porta da UBS às 5 horas da manhã e a gente possa fazer esse agendamento pelo WhatsApp, por exemplo. Nós temos grandes desafios. A Apucarana é a cidade mais endividada do Brasil. Nós precisamos resolver esse problema, nós vamos enfrentar esse desafio. Temos 3.000 servidores com precatórios para receber. Vamos acertar essa situação, pagar o direito, que é o mínimo dos nossos servidores, receber a sua insalubridade, seu adicional, seu licença-prêmio, enfim, a sua remuneração. Temos desafios, mas juntos nós vamos enfrentá-los. Nós vamos poder transformar a cidade na cidade que Apucarana, na cidade que a gente quer, na cidade que a gente espera, na cidade que a gente vai se orgulhar, que a gente vai poder encher a boca e dizer, poxa vida, as coisas estão melhorando, as coisas estão avançando. Fazer as obras que a Apucarana precisa, na entrada de João Paulo, duplicação daquele acesso, terminar a obra do Adriano Corrêa, concluir, fazer a saída para Maringá, a entrada do Bonezão, vamos arrumar aquela pista simples, transformar aquilo ali num grande acesso para quem vem de Londrina, atrair indústrias e investimentos para a cidade de Apucarana. Eu tenho certeza que nós temos um grande trabalho para fazer pela frente e com a ajuda de quem está em casa, nos ouvindo, com a oportunidade que vocês nos deram no dia de hoje, de falar com as pessoas, contagiar o coração das pessoas com esse bom sentimento. Sentimento de esperança, de confiança, de certeza de que nós estamos no caminho certo para cuidar de Apucarana. Então, obrigado pela atenção. Vou deixar aqui meu Instagram, Rodolfo Mota Oficial 44. Lá a gente tem falado bastante do que a gente pretende fazer, tem mostrado nosso trabalho. E se você quiser contribuir, participar, estamos aqui à disposição, sou todo ouvidos. Né? Entre em contato com a gente pelas redes sociais, nos convide para ir na sua empresa, na sua loja, né? Para a gente poder fazer uma visita para você e levar o nosso material. Muito obrigado a todos. Isso aí, patrão. Mais um episódio. Encerramos hoje. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Isso aí. Até a próxima.